Hoje eu quero estar fazendo um trabalho aqui, um trabalho bastante especial aqui. Eu quero estar lendo a Bíblia com vocês em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero estar pedindo vocês que, se puderem, abrir a vossa Bíblia comigo. Nós vamos hoje fazer uma reflexão, tentando mostrar, descobrir, apresentando o anticristo. A gente sabe que existem muitas ideias referente ao anticristo. Muitas ideias existem. Já apresentaram tantas pessoas. Meus irmãos e amigos, antes de mais nada, eu peço que o Todo-Poderoso venha abrir a nossa mente, o nosso coração, fazendo de mim, neste momento, um canal de bênção para a sua vida, e que o Eterno Todo-Poderoso venha abrir a nossa mente para nós entendermos aquilo que precisamos entender, descobrimos aquilo que precisamos descobrir. Em nome de Jesus. Amém. Querido e amigos, irmãos, irmãs, é muito bom a gente ter interesse em descobrir as coisas, mas tem coisa que acaba sendo um pouco mais difícil. Só que a própria Bíblia, ela dá-nos a razão por que é difícil. Vamos abrir a Bíblia então. A minha aqui já está semi-aberta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, então nós vamos lendo e vamos comentando, né? Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, são duas coisas bastante diferentes, tá? A reunião, para reunir com Ele, nós vamos depender da vinda dele. Ele tem que vir para nós reunir com Ele. E antes que isto aconteça, temos que saber, nós vamos saber quem é o grande anticristo. Eu tinha quase certeza que isto seria uma grande verdade. Tá? Seria uma grande verdade. Depois, eu acreditei que isso não mais ia acontecer, que não existia mais um anticristo. Na verdade, a Bíblia não nos dá, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 2, não nos dá margem para a entrada desse anticristo. Ali na estátua não tem um governo do anticristo, um governo mundial do anticristo. Mas esse governo mundial do anticristo, ele vai estar embutido aí mesmo, bem nas pontinhas do dedo. Meus irmãos, você que tem curiosidade, saiba que esse homem hoje está prestes a ser apresentado. O Papa Bergoglio, o Papa Francisco, iria apresentar ele agora, em 14 de maio. Em 14 de maio desse ano, mas adiou isso para outubro. Então está sendo hoje, com esse problema do vírus, com esse problema aí de essa desavença no mundo inteiro, então está havendo aí tudo uma fórmula
já de colocar um sistema global de coisas. Quer dizer, nós já temos bastante coisa aí, né? Que é sistema global. Mas aqui nós vamos, através deste trecho bíblico, nós vamos descobrir, vamos tentar descobrir. Você pode até, se você tiver bom cabeça para raciocinar, porque Romanos 12, versículo 1 diz que nós temos que fazer culto de raciocínio, né? Versículo 2, nós temos que descobrir qual seja a perfeita vontade de Deus. Então, junto comigo, vamos estudar. Para que Cristo volte, é necessário que este homem apareça. Por quanto tempo ele vai reinar? Não sei, pode ser por 3 anos e meio. Não sei. Pode ser até menos. Jesus disse, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. É claro que Jesus estava falando dos dele, certo? Versículo, ainda vamos ler aqui, ó. Versículo 2, é claro. Que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, né? Que eu erro. Quer por palavra, quer por epístola, como aquelas enviadas da parte dos apóstolos, como se o dia do Senhor estivesse perto. Não, não está tão perto assim. Agora vem uma coisa importante aqui, ó. Ninguém, de modo algum, vos engane. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane. Ó. Ninguém, de maneira alguma vos engane, certo? Porque isto não sucederá sem que venha primeiro. Então, antes tem que vir a apostasia, certo? Antes tem que vir a apostasia. Depois que tiver um grau de apostatação geral, então será revelado. Esse homem vai ser revelado. Não precisa se preocupar em tentar descobrir quem é. Ele vai ser apresentado. Ele vai ser apresentado. Certo? Então, nós temos que estar atento, porque esse homem, ele vai ser apresentado para nós. Este homem, ele é o filho da perdição. Nós vamos ver algumas coisas sobre isso aqui. Então, nós não precisamos se preocupar tanto, porque ele vai ser apresentado para nós, tá bom? Ele vai ser apresentado para nós. O crente que estiver atento às coisas de Deus, que estiver ligado, Mateus 18 diz que nós temos que estar ligado. O crente que estiver ligado, ele vai saber muita coisa sobre a vinda de Jesus, certo? Mas você diz para mim, mas o dia e a hora ninguém sabe. Não está escrito que ninguém sabe. Jesus disse, o dia e a hora ele não sabia, os anjos não sabiam. Jesus estava falando no presente, nós estamos no futuro. No entanto, Jesus, ele diz depois de ressuscitado, todo o poder foi me dado. Toda a autoridade foi me dada. Você vai ver em Apocalipse 1, versículo 1, que Jesus aparece ali com a revelação na mão. Jesus aparece com a revelação na mão,
Ele é o único que tem poder de abrir o livro selado. O mesmo livro selado lá de Daniel, lembra? Daniel, isso aí não é para você, você vai dormir com seus pais, porque isso é para os últimos dias. Então tem coisa, meu irmão, minha irmã, que é para o último dia. É para os últimos dias, então está revelando. E se nós estivermos atentos a isso, nós vamos saber de muita coisa. O dia e a hora, eu acredito que não. Mas tem semana, tem mês, tem ano, tem tempo. O que nós temos que estar atento, temos que estar atento. Lembra das virgens? Quando o noivo chegou, elas estavam todas dormindo, mas 5 delas estavam preparadas e 5 não. Espero que você, que gosta desse tipo de material, de leitura, de estudo, que você esteja preparado. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, está escrito que os irmãos que estão, nós que somos crentes, atentos, nós não estamos nas trevas, não estamos na escuridão, para que o dia do Senhor nos pega como ladrão de surpresa. Então a vinda de Jesus não vai nos surpreender, não pode nos surpreender. Isaías 44:25 diz assim: eu não deixo que se cumpra as mensagens dos profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que o sábio se engane e transforme toda a sua sabedoria em tolice. Essas pessoas aí, pertencente à turminha do anticristo, essas pessoas se acham esperto demais. Eles se acham grandalhão, espertalhão demais. Só que o Senhor não vai dar essas oportunidades a ele. Mas o Senhor disse para vocês, como ele disse aqui, ó, não vos enganeis. Jesus diz em Mateus 24, versículo 4. Jesus ali estava respondendo às perguntas que os discípulos fizeram. O discípulo perguntou para ele: qual o sinal da tua vinda e do fim? Aí Jesus falou assim: olha, tome cuidado para que ninguém vos engane. Jesus já aconselhou e nós temos que tomar cuidado. Colossenses 2:4. Eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareça muito boa, certo? Então, nós temos que estar atento. E conforme diz aqui, ó, primeiro tem que vir a apostasia. Um dia o povo de Deus vai sair da apostasia. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 23, ele disse a seguinte palavra: que um dia, depois que Jesus voltar, o povo de Deus vai deixar de sair da apostasia, porque a apostasia, apostatar, é ir contra, é deixar, abandonar os mandamentos de Deus, seguir outros deuses. Isto é ser apostato, abandonar a verdade e seguir a mentira. Isso é ser apostato, certo? E o povo de Deus vem sendo apostato há milhões de anos. Por que o povo perderam suas terras, sofreram? Jerusalém foi destruída, foram para os cativeiros. Por que tudo isso aconteceu? Porque eles foram apostatos, eles abandonaram a lei de Deus. Então o profeta Ezequiel escreveu em Ezequiel 37:23, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos,
nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de toda a sua apostasia, em que pecaram. Eu os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso aqui é exatamente na vinda de Jesus, depois que Jesus voltar. Ele vai fazer tudo isso. Mas hoje nós vivemos num mundo apostatado. Então, a grande apostasia teria que vir antes, para que depois fosse revelado o homem do pecado. Sem vir a grande apostasia, não tem como. E hoje, meu amigo, minha amiga, nós vivemos na grande apostasia. Hoje nós vivemos na grande apostasia, certo? Agora, temos que entender que antes do anticristo também tinha que acontecer de vir o espírito do anticristo. Uma coisa é o espírito do anticristo e outra coisa é o anticristo. Se nós vemos aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 3, vai estar escrito assim: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo, já estava na época de João, o espírito do anticristo. O próprio Jesus, que não falou a palavra anticristo, mas falou anticristos. Então, o anticristo, já existe anticristo há muito tempo, não ou este grande homem que está para surgir agora. Por quê? As coisas vêm se repetindo, todas as coisas se repetem. Por exemplo, existiu Nero, que foi um anticristo. Depois veio outros, como Hitler, Adolf Hitler. E está para surgir outros, como na Venezuela, por exemplo. Maduro, para os venezuelanos, é um tirano. Mas está para surgir um homem que vai resolver o problema do mundo. Está para acontecer de aparecer um homem para resolver o problema do mundo. Mas eles vão fazer um governo mundial por pouquinho tempo. Porque o verdadeiro governo mundial é o governo da pedra, é o governo de Jesus. Esse vai ser um governo e o seu governo não vai ter fim. Então, agora nós vamos ver aqui o versículo 4. Este homem vai se opor. Este homem vai se opor. Ele vai se opor a tudo aquilo que é de certo, tudo aquilo que é certo. Ele vai transformar o certo no errado, porque apostatar é mudar. Por exemplo, hoje você está preso dentro da sua casa. Literalmente você está preso. Mas nós já vemos sendo presos há muitos anos. Há 50 anos atrás, por exemplo, eu vou falar 50, mas eu estou exagerando, eu acho que 40 já é um exagero. Os muros das casas eram baixinhos, servia para sentar. Aí as moças sentavam na janela para namorar. As portas eram na beira da rua. E hoje, como que é? Não vou nem falar muito sobre isso, porque senão eu vou esticar o vídeo, mas você sabe como que está hoje. Grandes muros, cerca elétrica, cachorro, guarda,
e mesmo assim. Então você está preso dentro de casa há tempo já. E os vagabundos estão soltos. Então, hoje, se um cara mata alguém, ele vai preso, a família recebe, e a família de quem morreu, nem consolo, vai chorar as mínguas. Se algum parente, algum amigo não for consolar, direitos humanos só defende coisa errada. Hoje, infelizmente, você tem seu filho, você não pode corrigir. Se bem que também, né, tinha muito pai exagerado também, que quebrava os filhos na bordoada. Tá? Eu concordo com isso também, mas acontece que hoje está um exagero. Você não pode fazer mais nada. Hoje você não pode corrigir um filho. Hoje está um tal de poste fazer xixi no cachorro. Entendeu? Então ele vai se levantar. É outra coisa. Além de se opor, de ir contra, ele vai também se levantar. Ou seja, ele vai forçar. O que o Dória está fazendo hoje? Forçando você a ficar dentro de casa. Então ele vai forçar. O inimigo, ele vai fazer isso. O anticristo. Ele vai fazer isso. Ele vai forçar, né, contra tudo que se chama Deus. O que está acontecendo na China, por exemplo? Lá, hoje, você é obrigado a colocar fazer uma declaração, preencher um formulário que você faz parte do partido deles, partido político comunista, que você é um comunista, que você não acredita em Deus. Lá eles estão, você não pode fazer reunião de culto, as igrejas é tudo derrubada. Pesquise para você ver, tá? Aqui na nossa vizinha também, não sei se é Bolívia, não sei, também fizeram a mesma coisa, né? Derrubaram tudo. E no Brasil, se depender desses esquerdopatas aí, isso vai acontecer também. O que fazer hoje? Proibir o culto. Proibiram, você não pode reunir 5 pessoas. Nós falamos assim, vamos concordar, apesar que nós não somos crente. Desculpa da expressão, porque nós não temos fé. Certo? Fé é suficiente. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, que vai ser ruim, né? Tudo que se chama Deus, tudo que se chama Deus. Não sei se você lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que mudaram os nomes deles na Babilônia, porque eles tinham nome que envolvia Deus, né? Por exemplo, Mateus, Matatiarro, João, Iarronã, e aí por diante. Porque, segundo o que dizem, segundo os melhores estudiosos, o nome de Deus tem tudo para ser Iarro. Então, Matetiarro. Então, quando essas pessoas têm nome puxado para as coisas de Deus, então tudo isso daí, eles vão se levantar contra. Esse homem vai se levantar contra, né? Ou objeto de adoração. O que é objeto de adoração? Eles falam objeto de adoração, mas as pessoas têm um Bíblia que fala ou se adora, coisa que se adora. São objetos de adoração também. Então, esses objetos de adoração, você pode acreditar que não é cruz, objeto de adoração, não é rosário. Objeto de adoração, lugar que se adora, tem tanta coisa que a gente tem que pesquisar para saber o que é, mas ele vai se levantar contra, ele não vai querer saber de nada que se adora o Deus verdadeiro, tá? De sorte que se assenta no santuário, no templo, santuário é templo de Deus, apresentando como Deus
se apresentando como Deus. Se apresentando é se fazendo de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa palavra santuário, templo. O apóstolo Paulo diz que vocês são o santuário de Deus. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito e Deus habita em nós através do seu Espírito. Então nós somos o templo. Eu fiz um vídeo, se eu lembrar vou deixar aqui a descrição embaixo aqui, chamado Terceiro Templo. Eu vou estar falando sobre isso. Tá? Então, ele vai se assentar. Se assentar. Essa palavra assentar, ela é diferente de sentar. Certo? Então, sentar é uma coisa e se assentar é outra. Quem se assenta não precisa de cadeira. Precisa de cadeira quem senta, certo? Assentar é tomar o lugar. Por exemplo, o Bolsonaro está assentado na cadeira do presidente. Isso não significa que ele está sentado. Ele tomou a vaga de presidente. Então, esse homem, ele vai tentar ser um rei mundial. Ele vai tentar ser um rei mundial. Ele vai tentar, não. A Bíblia diz que ele vai conseguir. Eu não vou trazer para você os versículos aqui de Daniel, mas Daniel 7 lá fala que ele vai conseguir. Ele vai fazer guerra contra o santo e vai vencer. Entendeu? O cavalo branco lá, o primeiro cavalo branco também, ele saiu vencendo para vencer. E ele vai vencer. Apocalipse tem outro versículo também que diz que ele fez guerra ao santo e venceu. Destruiu os santos. A palavra destruir também, também não é matar todos. Alguns. Destruir é apanhar para baixo, é derrubar. É tudo o que hoje a China está fazendo no Brasil, no mundo. E China, Rússia, Irã e outros que estão unindo para derrubar, para fazer do mundo. E Lula estava fazendo aqui, a região sul, que eu quero dizer é a América do Sul, o mesmo sistema da China. China, Venezuela, Cuba, tudo farinha do mesmo saco. Certo? Então esse personagem, ele vai ser apresentado, ele vai se opor, ir contra tudo e se levantar, obrigar, e ele vai ser contra tudo aquilo que tem o nome de Deus e os objetos também. Ele vai ser contra tudo isso. E ele vai tentar tomar o lugar de Deus dentro do coração das pessoas. Por isso que fala, não se engane. Tome cuidado. Tome cuidado. Eu vou fazer um vídeo depois falando do chip, que hoje já não é mais chip. Hoje é apenas um carimbo. Apenas um carimbo que eles colocam. Um adesivinho, eles colocam, tira o adesivo e fica ali na mão, ali, ó. Aquele adesivo ali, tá? Um adesivo, nem dói mais, não precisa de agulha, não precisa de mais nada. É só um adesivo, tá? Tá muito fácil hoje. Mas nós não vamos falar sobre isso, não. Então vamos para... o versículo 5 não tem quase nada. Não vou lembrar... versículo 5 não tem quase nada. Não vos lembrai que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco. Ou seja, quando Jesus estava ainda com a gente, aqui ele citou muitas coisas, né? Muitas coisas ele citou. Mas o versículo 6, e agora, já naquela época, vós sabeis o que o detém. O que o detém.
Vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio... Vai saber o que eu tenho, para que a seu próprio tempo seja revelado. Meu irmão, minha irmã, o que será que detém? As pessoas falam que o que detém é o Espírito Santo. Não, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai estar sempre com a igreja, vai estar sempre no coração das pessoas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia aqui sobre as águas antes de existir Adão. E o Espírito Santo vai estar sempre por aqui. Ele vai estar no coração. As pessoas falam, mas a igreja vai ser tirada. Como? Vai ser tirada. A igreja vai ser arrebatada no último dia. Antes, você não leu no versículo aí que antes o apóstolo Paulo está dizendo? Não se engana, porque é necessário que antes venha. Antes venha. Se vai vir antes da vinda de Cristo, esse homem, então a vinda de Cristo não é antes. Lembra que Marta e Maria, ao encontrar-se com Jesus, acho que Marta, Jesus falou assim, seu irmão vai ressuscitar. Ele falou, eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus virá no último dia, na última trombeta. Certo? Jesus não vem antes. Não, Jesus não vem antes, não. Certo? Vamos para o versículo 7, né? Versículo 6. Versículo 6 nós já lemos, né? Então é necessário, ele vai ser revelado. O que será que detém? Né? O que será que detém? Eu tenho uma teoria, você pode até chamar de teoria da conspiração. Tá? Eu vou aceitar que são coisas que a gente não sabe. O que está detendo hoje a esquerda? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, também, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos lá os democratas, os demoniocratas, que o que segura lá, esses demoniocratas aí, eles têm tudo a ver com a China, tem tudo a ver com a Rússia, tem tudo a ver, porque Barack Obama era da esquerda. Barack Obama, não se engane, Barack Obama ele era oposto aos cristãos. Lembra que Lula, quando foi lá, ele falou assim ao homem, esse é o cara. Por quê? Porque fazia parte da mesma laia dele. Certo? Então, o que detém hoje? Não é Bolsonaro. Também não é Netanyahu. O que detém hoje essa ideologia comunista, o que detém hoje esses comunistas de te fazer de escravo, que isso vai acontecer, o que está detendo hoje chama-se Donald Trump. Eu vou dizer uma palavra que não é uma profecia, é apenas uma previsão. Previsão é diferente de profecia, tá? Donald Trump pode ser tirado, porque o que acontece aqui, ó? Até que o seu próprio tempo seja revelado. Quer dizer, o que eu detenho para o seu próprio tempo seja revelado? Alguém está detendo. Vamos no versículo 7. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um agora que detém. Tem um, aqui fala um. Há um. Há um. Esse um pode ser Donald Trump. É teoria da conspiração, né? Então, o mistério da iniquidade já opera. Hoje é aquilo que nós acabamos de falar. É o poste fazendo xixi no cachorro. Tudo que era certo hoje é errado. Tudo que era errado hoje era certo. Começa de roupa, penteado de cabelo, corte de cabelo.
começa toda a área que você imagina. Mudou tudo. Está tudo mudado. Mas eu vou deixar para você pensar nessas mudanças aí. Raciocine e veja que hoje o que era certo hoje está tudo errado. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Então há um que agora detém. Veja o que está escrito em Tiago 5,3. O seu ouro e a sua prata são cobertos de ferrugem, e essas ferrugens será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos vocês têm amontoado riqueza. O que eles têm feito? O que essas pessoas têm feito? Por exemplo, Lula, ele tem 150 milhões no Banco do Vaticano. Dilma tem, Maduro tem, e tantos outros têm milhões no Banco do Vaticano. Então eles estão amontoando riqueza. Só que vale lembrar uma coisa, se você vê em Apocalipse 8, essa cidade, o Vaticano, tal, ali vai ser destruído, tá? Vai ser destruído. E esses caras vão chorar. Mas vamos aqui para o versículo 8. Então será revelado. Esse homem vai ser revelado. Esse Nico, esse grande Enico, que é um homem, ele vai ser revelado. Quando um homem for tirado do poder, esse um homem vai ser revelado, vai ser apresentado ao mundo. Esse Nico vai ser revelado este Nico, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Certo? Da sua vinda. Então, esse personagem vai estar vivo na chegada de Jesus. Quando Jesus chegar, ele vai dar de encontro com esse personagem que vai estar governando o mundo. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, infelizmente, Jesus vai voltar e esse homem vai estar governando o mundo. É o que eu vejo aqui na Bíblia. E esse Nico, versículo 9. Mas vamos ainda, Apocalipse 19, vamos ver um versículo aqui, tá? Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. A Bíblia diz que esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Então, nesse momento, na chegada de Jesus, o falso Cristo e o falso profeta, eu tenho uma teoria, quem é o falso Cristo, quem é o falso profeta. Eu não estou dizendo, vamos dizer assim, eu tenho uma teoria, mas eu não vou falar nesse vídeo, tá? Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então, esses dois, a besta, ou seja, o anticristo, e o falso profeta, é dois candidatos que vão estrear o lago de fogo. Nem o diabo vai estar lá. O diabo vai ser lançado depois de 1000 anos lá. E eles vão ser lançados exatamente na vinda de Jesus. Mas, conforme eu disse, vamos aqui para o versículo 9. E esse Nico, cuja vinda é segundo a eficâcia de Satanás. Segundo a eficância de Satanás. Ou seja, com poder e capacidade. Porque ele vai dominar o mundo. Isso está
na Bíblia. Isso já está programado dentro das Escrituras. Ele vai dominar o mundo. Ele vai dominar o mundo do jeito dele. E ele vai ter capacidade, poder para isso. Porque Satanás vai dar esse poder para ele. Ele vai fazer isso com poder, sinais, prodígios. Entendeu? Prodígio de mentiras. Então, ele vai enganar. A princípio, ele vai dizer que isso é muito bom. Agora, por exemplo, o mundo está um caos. Ele pode pintar para resolver o problema do mundo. Ele vai pintar para colocar paz no mundo. E a maioria vão aceitar ele. A maioria vai aceitar o governo do anticristo numa boa, achando que ele é muito bom. Somente alguns vão se rejeitar, porque vai estar do lado de Deus, vai ter conhecimento. Pessoa como você que gosta de aprender, que gosta de estudar, que nós estamos estudando isso aqui hoje, tá? Então ele vai fazer com prodígio de mentira. Prodígio, ele vai fazer algo sobrenatural. Algo, prodígio quer dizer algo além do normal, algo está acima. Vamos para o versículo 10. E com todo engano de injustiça, todo engano de injustiça, é coisa que mais tem hoje, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, quantas pessoas vão perecer, vão cair nesse babado dele? Quantas pessoas vão cair, né? Quantas pessoas vão entrar nessa? Salmo 53, 1. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância alguma. Todos são corruptos e cometem injustiça, horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Nesse grupo aí, está cheio até de crentes que se diz cristão. Está cheio deles, englobado com esse Nico que vai dominar o mundo. Ele está preparando toda a cena, tudo está sendo preparado para que ele domine o mundo. Esse vídeo está ficando longo, né? Mas eu tenho certeza que para você que interessa pelas coisas de Deus, ele não está longo. Vamos para o versículo 11, então. Que nós vamos adiantar um pouquinho. Por isso Deus enviará a operação do erro. Mais uma coisa aqui, ó. Operação do erro. Para que creiam na mentira. Então, aquelas pessoas que não querem saber da verdade. Porque tem pessoas que fazem de tudo para defender o seu erro. É que nem, vamos dizer, o fumante. Ele fala: eu prejudico só a mim. Eu não prejudico ninguém. Eu sou bonzinho. Eu não devo nada para ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Ele vai defender o erro dele. Os evangélicos também defendem os erros deles. Tá? Uma das primeiras coisas que eles falam, que não existe mais os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus foi abolido. Se os mandamentos de Deus foi abolido, esse Nico vai chegar e vai dizer: viu, o mandamento foi abolido. Nós fazemos o que nós queremos. E os crentes vão concordar. Vão concordar. Concordar com a besta. Você vai em Daniel 7:25, você vai ver que haveria um homem que mudaria os tempos e as leis. Isso já foi feito com Constantino em 321, 325. E continua até hoje isso aí. E vai continuar. Mudando tudo. Mudando tudo. O máximo daquilo que Deus deixou como certo, eles vão mudar o máximo que puder. Tá? E as pessoas vão acreditar nisso. Porque o próprio Deus vai permitir.
que as pessoas acreditam na mentira. Por quê? Porque não quer a verdade. Simples assim. Agora vamos ler meio correto aqui, meio rápido. Para que sejais julgados todos os que não creram na verdade. Estes tiveram o prazer da injustiça. Mas nós devemos, né, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para santificação do Espírito e da fé na verdade. Que santificou, elegeu, alguma versão está escrito elegeu, do Espírito e da fé da verdade, tá? Desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito na verdade. Versículo 14. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, ele nos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de Deus. Ou seja, para que nós conseguimos chegar no milênio, vemos a glória de Jesus na vinda dele. Então, nós fomos elegidos, nós fomos eleitos. Nós quem? Aqueles que estão em Cristo. Se eles morreram, eles vão ressuscitar. Se estiverem vivos, vai entrar no reino de Jesus. Eles foram eleitos para isso. Tá? Versículo 15. Assim, pois, irmão, estáis firme e conservai na tradição. Conservai na tradição. Então, nós temos que ser tradicional. Não podemos abrir mão daquilo que é verdade. As pessoas estão aí fazendo ideologia de gênero. Então, a família perdeu o valor. Nós temos que valorizar a família. Nós temos que valorizar o que é certo. Faz parte dessa conservar, guardar as tradições, tá? Guardar as tradições que nós fomos ensinados, né? Que vos foram ensinados, seja por parábola, seja por epístola. E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, o Deus nosso Pai que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Console os vossos corações e os confirmem toda a boa palavra. Então, meu amigo, o próprio Senhor vai vir e vai nos consolar. E ele também, ele vai nos consolar, mostrando para nós que nós podemos ter vida eterna. Tá? E o apóstolo Paulo escreveu a respeito da ressurreição, ele diz, consolai uns aos outros com esta fé, com essa esperança, né? Então eu digo para você, uma pergunta que eu faço, o que é perdição? Porque esse homem, ele é o filho da perdição. Perdição, meu amigo, minha amiga, é morte eterna. A Bíblia diz que aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, eles não mais passarão pela segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. Então, a morte eterna é a perdição. Perder é perder. Já diz tudo. O que é filho da perdição? Ser filho do diabo. Tá? Só vou ler mais uns versículos aqui, só para nós terminar. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O que é uma perdição? Tudo aquilo que é o caminho da facilidade. Hoje, as igrejas pentecostais, né, pentecostais, as igrejas templárias, o que eles pregam? Eles pregam só facilidade, não pregam santidade, eles não pregam isso, santificação, eles não querem, nem gostam de falar na volta de Jesus,
não falam do reino de Deus, porque Jesus disse para anunciar o reino, o evangelho do reino, mas as pessoas só querem pregar coisas boas. João 17, enquanto eu estava com eles, Jesus dizendo, eu guardava eles no teu nome que me deste. Eu os guardava no teu nome que me deste. Eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas, para que se cumprisse as escrituras. Filipenses 1, 28. E o que nada estáis atemorizados pelo adversário, o que para eles é edifício de perdição para nós, para vós, de salvação. Isso da parte de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o que para eles é errado, crer em Deus, ter fé, fazer alguma coisa voltado à vida eterna, se para eles isso é perda de tempo, para nós isso é salvação. O apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, as quais se cuidam das coisas terrenas. Essas pessoas só pensam nisso. Por exemplo, essas pessoas só pensam nisso. Ali no STF, por exemplo, o que eles estão fazendo? Recebendo milhões, comendo do bom e do melhor e tentando ferrar as pessoas, né? O Deus deles é o ventre. Eles se assentam no que é vergonhoso. Eles tomam lugar vergonhoso, as quais se cuidam das coisas, eles só pensam nas coisas terrenas. Apocalipse, tá? 17:8. A besta que vi era, já não é, todavia está para subir do abismo e vai para a perdição. Vai dar de encontro com a volta de Jesus. E o que habita sobre a terra, tal. Mas ainda, Apocalipse 17:11. A besta que era, já não é, também é o 8º rei. E é do 7, vai para a perdição. Vai dar de encontro com a perdição. Meu querido amigo e amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã, que Deus abençoe cada um de vocês. Deixe o seu joinha, se inscreva aí, tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz e se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço. Valeu, obrigado. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução.